Boa noite a todos. Hoje é um dia muito especial. Estamos aqui realizando uma live com o apoio do Diese. E a gente tem hoje como convidado Fausto Augusto Júnior. O Fausto é diretor técnico do Diese, que é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. O Fausto é doutor e mestre em educação, atua na área de educação e sindicalismo, relações de trabalho, desenvolvimento industrial e regional e gestão de pessoas e conhecimento. Ao lado dele, tá todo mundo em casa, né? Antônio Prado, economista, doutor em economia e professor, trabalhou também no Diese, no Senado Federal e no BNDES. O Antônio integrou-se aos quadros da ONU em 2009, onde serviu como secretário executivo adjunto da CEPAL, em Santiago, e como diretor de políticas sociais e institucionais rurais da FAO, em Roma. E o Antônio é conselheiro aqui do Corecon. Então, muito bem-vindo, Fausto. Muito obrigada, viu? Agradeço demais ao Diese, ao apoio da Geni, na divulgação, na organização dessa live. E eu passo primeiro a palavra para o presidente Pedro Afonso, que é o nosso presidente aqui do Corecon São Paulo. Por favor, Pedro, bem-vindo, boa noite. Obrigado, Denise. Quero cumprimentar todos e todas que estão aqui presentes e aqueles que estão nos assistindo também pela TV Economista. Para nós é muito importante o tema que vai ser tratado, mas também esse estreitamento de relações com o Diese. Eu fui presidente do Sindicato dos Economistas e o Sindicato dos Economistas foi um dos fundadores do Diese lá em 1955. E o Sindicato dos Economistas tem toda uma história sobre o salário mínimo que é muito interessante. E, além disso, eu estou vendo aqui a propaganda que a Bárbara tem ali de pós-graduação em Economia do Trabalho. Nós temos uma das linhas de ação desta gestão neste ano de 2023, a formação continuada dos economistas, posto que a gente não tem muitos cursos de pós-graduação, não estou falando de mestrado e doutorado, mas especialização na área de economia propriamente. E então, nós temos no nosso site um espaço reservado à formação continuada do economista. E certamente nós vamos conversar com o Diese a respeito disso, posto que é interesse nosso, e creio ser também do Diese, que tenhamos colegas estudando essa realidade do trabalho. Afinal, a realidade do trabalho é a que faz economia, né? Se não houvesse o trabalho, não haveria economia, no sentido de não haver produção, não haver consumidor e não haver comercialização, né? Então, é isso que é o fundamento de tudo. Muito obrigado a presença, especialmente do Fausto, que vai nos dirigir aí a palavra, e a todos os que estão aqui, todas que estão aqui, conselheiro Prado, conselheiro Carlos Cordeiro, também que está aqui, nosso delegado Arnaldo Riso, lá de Jundiaí, e todos os demais que se encontram. A nossa delegada Lidiane, lá de Catanduva, também. Muito obrigado. Muito bem, então eu vou reforçar aqui o tema da nossa live de hoje, é política de valorização do salário mínimo e a redução das desigualdades no Brasil. Antônio, bem-vindo, obrigada. Obrigado, Denise. Espero que vocês estejam escutando bem. Eu, mais uma vez, quero agradecer ao Pedro, presidente do Corecon, por esse espaço, por promover essa possibilidade de debater as políticas públicas para a superação da desigualdade no Brasil. Eu sei que é um tema caro para o Pedro. O convite ao Fausto é um convite que eu fiz assim com muito prazer. Eu trabalhei no Diese de 77 até 2000, um longo período. Eu fui do corpo diretivo do Diese. Foi uma honra participar de todo esse período, né? O Fausto, se eu não me engano, você é o 7º diretor técnico do Diese, né? Nesses quase 70 anos de história, né? Quase tanto tempo quanto o Corecon São Paulo, que completa 70 anos agora em 2023, né? E o Fausto ele tem uma longa experiência com economia do trabalho e com sindicalismo. Ele trabalhou diretamente com sindicatos, né?
E esse debate, Fausto, sobre o salário mínimo, nós sabemos que é um debate muito antigo, sempre muito polêmico, entre os economistas, né? Sabemos que nós navegamos contra a corrente durante muito tempo no Diese. O Diese manteve esse tema aceso, né? Desde a sua criação, mas principalmente a partir de 59. Eu acho que foi o Pedro até que me passou essa informação da, da pesquisa do Diese 39. começando. Não, Hã? o salário mínimo no sindicato, 1939. 39, isso. Antes do salário mínimo. Antes. E o Diese, começou a pesquisa da cesta básica em 59, né, Fausto? E, acompanhou esse tema, né? É importante por vários motivos, né? O principal é o tema da desigualdade, né? Eu me lembro num debate com o Márcio Pockmann, que já participou aqui com a gente nesse espaço, né? O Márcio Pockmann dizia que as sociedades escolhem o tamanho da desigualdade que querem conviver, né? Eu estava olhando aqui, fui dar uma olhada no salário mínimo na França, né? Que é sempre uma referência, né? Está lá em 1.539 dólares o salário mínimo na França, né? A França tem uma longa história, né, em lutar contra desigualdades excessivas, né? E o salário mínimo sempre foi um instrumento muito forte para fechar o leque salarial, né? Essa ideia de você fechar o leque salarial. Eu me lembro também do professor Paulo Renato de Souza. O professor Paulo Renato de Souza, ele estudou bastante a questão do salário mínimo. Ele dizia que o salário mínimo era um farol, para o mercado de trabalho, né? Quer dizer, mesmo aqueles que estavam fora do mercado formal, né? O salário mínimo ele também indicava para onde deveriam ir os outros salários, eram tomados como referência aí nas negociações dos trabalhadores com os empregadores, né? Então, nosso debate aqui, Fausto, é um pouco esse mesmo, quer dizer, é o salário mínimo como um grande instrumento de combate à desigualdade, combate à pobreza. E eu, recentemente, inclusive, trabalhando os dados do Diese, né, vi que também tem uma correlação muito forte com o combate à fome, né? Que é outro tema bastante relevante, né? Então, você tem lá o salário mínimo e a porcentagem dos gastos sociais no PIB, né? Como dois fatores determinantes, né, do combate à fome, né? A correlação é muito forte e reduz mesmo. Então é isso, Fausto. A palavra é sua. Você está querendo fazer um bate-papo, então vamos fazer um bate-papo. Aqui todo mundo gosta de conversar, né? Então vamos lá. Bem, primeiro, boa noite a todos, boa noite ao Pedro, agradecer o convite, a parceria do Diese e o Corecon, uma parceria histórica, né? Muitos técnicos do Diese participaram e participam do Corecon, da sua direção, ao longo dessa história, e vice-versa, né? A boa parte da equipe, metade da equipe do Diese é de economistas hoje, e de alguma forma essa relação ela sempre foi muito construtiva, muito perene, até porque o objetivo das duas instituições foram sempre muito parecidos, né? Ou seja, temos convergência, né, de levar o desenvolvimento econômico e social para o nosso país. Bem, primeiro, Prado, é um enorme prazer poder aqui compartilhar essa live contigo. O Prado sempre foi uma das referências de intelectual vinculado à classe trabalhadora. Eu tenho muito a dizer, né, porque eu aprendi muito com o Prado em inúmeras sessões de conversas e discussões que nós fizemos no Diese. Eu entrei sob supervisão do Prado, né, embaixo da coordenação dele na época, em 1996,
Então, para mim, é um enorme prazer poder estar dividindo essa conversa com vocês. Ao mesmo tempo, cumprimentar muitos que estão aqui, né? Estou vendo o Carlão, estou vendo o Carlindo, estou vendo o Kleber, estou vendo a Bárbara, enfim, pessoas aqui que a gente, o Alex aqui dos Químicos do ABC, e que de alguma forma a gente pode fazer um bom debate sobre algo que é tão fundamental, né? Eu propus para o Prado para a gente poder dialogar um pouco, porque eu acho que a gente tem vivências e informações complementares e que a gente pode aí, ao dialogar com todos, inclusive, a gente construir uma discussão um pouco menos linear, vamos dizer assim, porque, enfim, a discussão de salário mínimo, de alguma forma, ela está na vida de todos nós, na vida da luta cotidiana da classe trabalhadora, mas também nas organizações, também nos pesquisadores da economia do trabalho, na vida dos sindicalistas, e que eu acho que vale a pena a gente poder dar uma olhada um pouco sobre isso. Do ponto de vista do tema, né, da nossa conversa, é a importância do salário mínimo para o desenvolvimento social do nosso país, ou seja, para o enfrentamento das nossas desigualdades. Creio que é uma discussão que a gente fez muito ali, logo no começo desse século, no começo do século XXI, em meio às disputas pela política de valorização do salário mínimo. Para mim, essa discussão é sempre uma discussão que ela beira a discussão teórica e um pouco de depoimento, viu, Prado? Porque eu tive o enorme prazer de participar da negociação de 2006, né? Eu estava chegando, na época, na assessoria da CUT pelo DIEESE, a subseção da CUT do DIEESE na CUT tinha aberto há poucos anos. Na época, o Marinho, era então presidente da CUT. Logo que começa o processo de discussão, afinal de contas, qual política seria estrutural para que você pudesse avançar na distribuição de renda e na melhoria da vida do conjunto da classe. Essa discussão começa ali por dentro da Central Única dos Trabalhadores, e o debate do salário mínimo foi um debate que, de certo modo, canalizou muita energia do conjunto das centrais. Dá para dizer que, do ponto de vista político, a organização e a unidade construída hoje no entorno aí das 10 centrais sindicais brasileiras, que de alguma forma enfrentaram o governo Bolsonaro, estão agora em vários espaços de diálogo com o atual governo, que construíram pautas muito importantes ao longo do governo Lula e Dilma, elas se iniciaram na luta pelo salário mínimo. Eu acho que contar um pouquinho essa história é importante, né? Depois a gente pode falar de números, a gente vai ter muitos números para falar aqui, mas a mobilização que vai acontecer a partir de 2004, principalmente, né? 2003 começa os processos de formulação, mas 2004, 2005, essa costura começa a acontecer, e as marchas das centrais em relação a pressionar o governo Lula por uma política estrutural de distribuição de renda. Existia o debate, vamos lembrar, naquela época nem existia ainda o Bolsa Família, a gente estava na época do debate da política de fome zero, o Prado estava ali na época no Senado, né, Prado, e ali acompanhando esse debate todo, de alguma forma impulsionou uma luta e uma discussão fundamental para nós, que afinal de contas, qual que é o papel do salário mínimo na melhoria da distribuição de renda e da redução das desigualdades, de um lado, vis-à-vis uma política que vinha sendo construída a partir do Fome Zero, que vai desembocar aí no Bolsa Família depois. A movimentação do salário mínimo, então, vamos lembrar que o acordo do salário mínimo ele se dá em dezembro de 2006, né, é o acordo que vai se fechar. O governo Lula ele vem num processo de aumento de 2003 até 2006, contínuo do salário mínimo, mas você não tinha uma política definida. É bom e é importante a gente ressaltar que, na verdade, o processo de aumento do salário mínimo ele começa antes, ele começa logo no Plano Real, né? O salário mínimo, quando começa no Plano Real, era um salário mínimo que valia em torno de R$ 60. A primeira elevação do salário mínimo do governo Fernando Henrique é de 60 para R$ 100, mas se vocês lembrarem, a nossa grande pauta era atingir, naquele momento, cerca aí, a primeira briga era atingir os $100 do salário mínimo, né, naquela relação, né? Quando o Lula assume, nós já tínhamos a meta de atingir os $200 de salário mínimo. Esse foi um pouco os diachos, de debates que aconteceram.
A partir das baixas, né, e aí você tem uma mudança, porque o Marinho ele é convidado para assumir o Ministério do Trabalho, então esta pauta, que era uma pauta essencialmente sindical, e que havia também, inclusive, muitas divergências dentro do governo que se iniciava, né, um governo de mudança de rota que a gente vinha, o primeiro governo, um operário na presidência da história do Brasil, então você tinha expectativas muito grandes sobre isso, mas havia sim muitos conflitos, e o Prado conhece bem, e é um conflito que nós não conseguimos superar até hoje, que é, afinal de contas, qual o impacto do salário mínimo nas contas públicas. Acho que esse talvez tenha sido o maior debate que nós fizemos naquela época, mas na negociação de 2006, com o Marinho, então, ministro do Trabalho, na época, na presidência da CUT, quem estava era o Arthur Henrique, né? Mas a gente tinha ali, né, nesta movimentação, o conjunto dos presidentes das centrais estavam na negociação do salário mínimo, esta unidade das centrais, de algo mobilizavam uma discussão que ampliou para muito além dos trabalhadores formais, dos trabalhadores representados pela base sindical. É bem importante lembrar que, de alguma forma, o debate do salário mínimo do ponto de vista sindical, ele talvez tenha sido, até hoje, a principal pauta, além da lógica da formalização, que é uma pauta permanente do movimento sindical, mas foi a principal pauta de diálogo com os trabalhadores não formais no Brasil. Porque é óbvio que nós sabemos que o salário mínimo impacta diretamente a vida de todos os trabalhadores formais, mas vamos lembrar que a maior parte dos trabalhadores formais negociam convenções e acordos coletivos que são impactados pelo piso, são impactados pelo salário mínimo, mas comumente estão acima do salário mínimo. É claro que o salário mínimo impacta diretamente os aposentados, enfim, mais da metade dos aposentados tem o seu salário basicamente baseado no piso da Previdência, que é do salário mínimo. Agora, pela primeira vez, de alguma forma, o conjunto das centrais ousou fazer uma política para além dos trabalhadores formais, e a política do salário mínimo foi central nessa estratégia. E, de alguma forma, esse debate ele avançou do ponto de vista da política pública e do ponto de vista, inclusive, teórico, da teoria econômica, afinal de contas, qual é o impacto do aumento do salário mínimo? A costura dessa fórmula, que é uma fórmula relativamente simples, né? Ou seja, você aumenta o salário mínimo de acordo com a variação da inflação, que é o mínimo, né? Você garantir a recuperação das perdas inflacionárias, a recuperação do poder de compra do salário mínimo, era algo posto na mesa, mas só isso não bastava. E a grande discussão que se estabeleceu naquele momento foi, bem, mas afinal de contas, qual a referência para a gente construir aumentos reais do salário mínimo e qual a nossa meta de longo prazo? Eu acho que isso, de alguma forma, foi muito importante nesse debate. Bem, propostas tiveram diversas, né? Nós agora, inclusive, recuperamos algumas nessa atual discussão, que é que, no mínimo, a gente deveria ter como meta que o salário mínimo voltasse a ter pelo menos o valor que tinha na sua criação. Só para vocês terem uma ideia, em números de dezembro de 2022, o salário mínimo deveria estar valendo, se pegar o mesmo valor, né, atualização monetária da sua criação, seria alguma coisa em torno de R$ 2.450. Essa sempre foi uma referência, né? Como em algum momento nós podíamos ter um salário mínimo tal, e nós chegamos em patamares tão baixos de perda, né, do salário mínimo. E é óbvio que a gente sabe que na década de 40 o salário mínimo referenciava um número muito limitado de pessoas. Nós estávamos adentrando a economia industrial, o número de trabalhadores formais ainda era muito limitado, efetivamente atingir o salário mínimo naquele período era um grupo muito pequeno ainda de trabalhadores, a classe trabalhadora, como a gente conhece, estava se constituindo, mas a referência para nós da sua criação foi sempre importante. Isso é tão importante, como o Pedro lembrou, de alguma forma o Diese nasce nessa discussão, porque o Diese nasce na discussão de viabilizar um índice de inflação que se fosse um contraponto ao índice oficial na época da Prefeitura de São Paulo. Mas naquela época já a gente trabalhou, na década de 50, né? Todos os levantamentos, participou da equipe, né, na verdade, do grupo técnico que fez a discussão das revisões dos salários mínimos na década de 50, e que organizou a origem da nossa pesquisa da cesta básica e o nosso salário mínimo necessário, que é uma referência importante até hoje.
mas, de alguma forma, ter encontrado uma fórmula que parasse de pé naquele momento foi muito importante. Por que eu estou contando essa história? Porque esse é o acordo que nós fechamos no começo desse ano, né? A recuperação da política negociada em 2006 e que vai se transformar em lei em 2011, né? De alguma forma, a ideia de você ancorar o aumento real no PIB foi muito importante. De alguma forma, foi um movimento de você, não só no movimento econômico, de viabilização do aumento, mas um movimento político e um recado de que o governo, então, constituído, e ele topou, né, nessa negociação, em que os ganhos da economia precisavam ser partilhados com a classe trabalhadora em geral, né? E o mecanismo para isso foi a constituição de uma política de valorização do salário mínimo. Então, acho que esse é um dado bastante importante. E aí começa essa discussão, afinal de contas, qual é o PIB que a gente vai usar? E aí tinha um problema objetivo, um problema bem objetivo, que é a publicação dos dados do PIB, né? Ou seja, o salário mínimo normalmente ele era reajustado em maio. Ao mesmo tempo, você tinha um dilema do ponto de vista de definir qual ano que seria a referência do PIB. Vamos lembrar que quando a gente, talvez, certamente os economistas conhecem muito, mas quem está nos ouvindo talvez nem tanto, porque pouca gente é habituado aos instrumentos do orçamento público. Normalmente em julho, né, em julho de cada ano, o Congresso Nacional aprova a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. E a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a base pelo qual o Executivo está autorizado a construir o orçamento do ano seguinte, né? Ou seja, agora em julho nós vamos aprovar a LDO de 2024, e aí essa LDO de 2024 é a base para que o governo, o Executivo, comece a construir o orçamento de 2024, que vai ser aprovado no final do ano. Ela tem como base, basicamente, dois indicadores importantes, de certo modo, são a base de atualização do orçamento. Um é a inflação prevista, né? Agora o IPCA. Dois, o PIB. A referência do PIB é a referência da LDO. Então, quando você estava olhando a construção da LDO, a ideia de que o PIB deveria ser a base da política de valorização, ela dialogava com as referências pelo qual o orçamento público ele é atualizado anualmente. Isso foi muito importante para a gente compreender este debate. Bem, a partir disso, a ideia de você constituir o valor cheio do PIB, ficava uma discussão de como é que você faria isso, porque, afinal de contas, o PIB vai sair lá, às vezes, no final do primeiro semestre, etc., e como é que você atualizaria isso no meio. Ao mesmo tempo, começou uma discussão de que se a política de valorização do salário mínimo deveria ter uma característica anticíclica, ou seja, que ele pudesse servir em momentos de crescimento econômico, como um processo de distribuição dessa riqueza gerada, mas em momentos também de dificuldades da economia, que o salário mínimo fosse uma alavanca para o crescimento econômico. E desse debate, e do debate de um problema muito objetivo, que é qual o número que você vai usar no reajuste do salário mínimo, se alinhou que o reajuste do salário mínimo do ano seguinte ele levaria em conta a inflação do ano anterior e o PIB de 2 anos anteriores. O que era isso? Vamos imaginar agora, então, o PIB, o salário mínimo de 2024, ele vai recompor a inflação de 2023 e vai ter como referência o PIB do seu aumento real, o PIB de 2022. Esse foi o acordo, né? Porque, de alguma forma, nós conseguimos colocar numa única proposta algo muito simples para as pessoas, em geral, no Brasil, poderem entender, porque a inflação, inclusive no histórico do Brasil, quase todo brasileiro discute inflação de alguma forma, e o PIB é um número muito conhecido. E isso foi muito importante, porque isso deu simplicidade à política, e isso deu materialidade à política, e isso deu uma base real de discussão para, inclusive, a questão do financiamento da política de valorização do salário mínimo. Por que disso? Porque os ganhos arrecadatórios, né, os ganhos de arrecadação do crescimento econômico, eles já tinham se efetivados no orçamento do ano anterior.
É bom falar sobre isso, até porque esse talvez seja um dos grandes debates quando a gente discute salário mínimo. Como você está operando, o crescimento da arrecadação, ele está normalmente diretamente relacionado com a inflação, porque é só basicamente a atualização, mas principalmente com o crescimento econômico, os ganhos de arrecadação, né, vamos pegar de novo, os ganhos de arrecadação de 2022, que vai ser a base do reajuste de 2024, eles já se efetivaram ao longo de 2022. Então, esta ideia de que o salário mínimo vai custar para 2024, na verdade, nunca fez parte da discussão da valorização. É o contrário. A tese é: o Brasil já cresceu, a arrecadação pública já cresceu no mínimo equivalente ao PIB, e esta arrecadação é capaz de financiar o aumento real do salário mínimo. É importante a gente entender esses meandros para a gente poder compreender como que a política parou em pé, inclusive as várias discussões que depois se sucederam. Vamos lembrar que um dos argumentos, tinham basicamente dois argumentos de quem era contra uma política de valorização do salário mínimo. Uma era a questão das contas públicas, ou seja, o salário mínimo é um preço importante da economia, ele tem um impacto direto nas contas previdenciárias, mas ele também tem um impacto direto, em especial, nos salários dos servidores, em especial os municipais, e que este aumento em cadeia, né, esse aumento subsequente aí em termos reais do salário mínimo, ia quebrar o Estado, ia quebrar os municípios. Bem, a nossa tese sempre foi, isso não é verdade. Não é verdade, porque a economia cresce, e o próprio crescimento econômico é capaz de suportar as altas e o impacto do salário mínimo. Quando a gente fez as contas, agora, no período recente, com relação à questão previdenciária, por exemplo, está muito claro que o crescimento da arrecadação, em média, da Previdência, em anos de crescimento econômico, ele chega a ser 5 pontos acima do crescimento enfim, da variação do próprio PIB. Isso era um número importante para a gente fazer o debate do fiscal ali em relação ao crescimento do salário mínimo. O outro argumento que foi usado e foi usado novamente é que o salário mínimo ele é inflacionário, ou seja, como ele é um preço importante da economia, se o salário mínimo crescer muito, a inflação, principalmente a inflação de serviço, vai ser puxada, e você vai ter, de alguma forma, uma pressão com relação à inflação. É algo que também não foi verificado, porque quando você pega a história da política de valorização do salário mínimo, ao longo de todo o período dela, nós tivemos a inflação mais próxima, inclusive, da meta no nosso país. Eu acho que esses são alguns indicadores para a gente entender o quão foi importante esta fórmula que foi criada. É uma fórmula simples, é uma fórmula que dialoga com os trabalhadores, porque os trabalhadores todos buscam, de alguma forma, aumento salarial e recomposição salarial e buscam um aumento real. Essa construção foi a construção que, de alguma forma, deu materialidade ao crescimento efetivo ao longo do governo Lula e Dilma de cerca de 77% de aumento real do salário mínimo. Isso é muito importante para a gente ir entendendo como que essa política vai sendo estabelecida. Contando a história rapidinho do que aconteceu recentemente, o debate que se colocou agora, bem no começo do terceiro mandato do governo Lula, caminhou na mesma direção. Novamente, a gente ouviu os doutos, né, em especial aí do liberalismo, tratando a discussão do salário mínimo de novo como um problema fiscal e um problema inflacionário. E o que é algo que nos impressiona muito, né, porque apesar da gente já ter um tempo, já ter uma história dessa política de valorização do salário mínimo, foi ficando muito claro que a política de valorização do salário mínimo não só não causava inflação, mas também ele era um motor importante do crescimento econômico e principalmente do desenvolvimento social. Um dado importante para a gente olhar, né? Quando a gente fala do salário mínimo, nós estamos falando, eu não vou entrar em detalhes dos números, daqui a pouco a gente pode falar sobre isso, mas normalmente os trabalhadores que são mais impactados pelo salário mínimo são da base da pirâmide, são trabalhadores, na sua maioria, trabalhadores negros. O percentual de mulheres que são impactadas pelo salário mínimo é maior, inclusive, do que o de homens.
As regiões que são mais beneficiadas pelo salário mínimo são as regiões mais pobres do nosso país, em especial o Norte e Nordeste, mas não só. Os interiores diversos são fortemente impactados, além do impacto direto nos trabalhadores formais, de quem ganha um salário mínimo e nas aposentadorias e pensões, a gente tem um impacto bastante relevante com o chamado efeito arrasto na economia informal. Então, falar do salário mínimo, de alguma forma, é garantir a sua sustentação, um enfrentamento do debate neoclássico sobre o impacto do salário mínimo e, de alguma forma, para que a gente possa compreender as nossas expectativas. Quais as expectativas que as centrais sindicatos levaram para esta negociação? A nossa pauta era muito simples. Nós almejamos que nos próximos 30 anos, a gente volte a ter o mesmo valor de salário mínimo de quando o salário mínimo foi criado, ou seja, cerca de R$ 2.500, um pouco mais ali na nossa discussão era dobrar o valor do salário mínimo de 2022. Acho que esse é um pouco a nossa referência. E aí, Prado, só para contar um pouquinho de história, mas aí você também tem a sua história, que é muito boa, para a gente poder dialogar. Pô, você tocou em dois pontos aí que bastante importantes. O primeiro é a importância do salário mínimo para determinados segmentos da população brasileira, né? De fato, você reduz, né, a desigualdade entre os trabalhadores e trabalhadoras negros e negras, né, entre as mulheres e também beneficia as regiões mais pobres. Quer dizer, aí nós estamos no país, quer dizer, então aí nós estamos tratando de desigualdades profundas, né, da sociedade brasileira, usando um instrumento, né, que é o salário mínimo. Outro ponto que você tocou, que eu acho bastante importante e talvez tenha sido a razão de ter sido um processo bem sucedido, né, o aumento do salário mínimo, é que o debate todo é um debate sobre a valorização do salário mínimo. Durante a história do salário mínimo, nós sabemos que em vários momentos ocorreram aumentos abruptos do salário mínimo e que acabaram tendo dificuldades para serem absorvidos pela economia, né? O movimento sindical e também os próprios governos entenderam, né, que era necessário falar de uma linha de temporal, quer dizer, de distribuir o aumento real ao longo do tempo, inclusive para permitir, né, que a economia pudesse absorver esse aumento real. Isso é muito importante. Eu acho que isso foi um fator, né, que mudou o resultado do jogo, né? Quer dizer, esses 77% de aumento real, né, que é um aumento significativo, né, está fundado, vamos dizer, nessa premissa, né, na premissa da valorização, né, ao longo do tempo, de forma que a economia possa absorver, quer dizer, a vinculação ao crescimento do PIB é muito importante, né? É isso que permite, na verdade, que muitas das críticas convencionais que existiam ao aumento do salário mínimo, relacionado à questão, como você já disse, das contas públicas, da inflação, até do emprego, né? Tem a gente que dizia que esse aumento do salário mínimo vai ter um aumento significativo do desemprego, principalmente no mercado formal, não é? E nós vimos que, uma vez que você adote, né, uma política de longo prazo, né, em que exista um compromisso da sociedade em relação a essa política, né, o setor produtivo responde, se planeja, responde, né? Você é capaz de produzir o suficiente de bens assalariados para que isso não gere um problema de pressão inflacionário contínuo, né? Então, acho isso muito importante. Agora você colocou, né, o novo horizonte que o movimento sindical, que as centrais sindicais negociaram, né? De você, ao longo do tempo, chegar até o valor real de 2.500, é isso que você falou, não é? Isso é muito importante,
Quer dizer, está sinalizando, dizendo, olha, é isso que nós queremos, né? Essa é a meta, é uma meta de longo prazo, né? E vamos trabalhar juntos para que isso se realize, né? Eu tive a oportunidade, Fausto, de logo no final de 2003, início de 2004, né, de fazer uma proposta para o debate do aumento do salário mínimo, né? Eu tomava do Diese a ideia da valorização, né, e não de um aumento abrupto, mas vamos trabalhar para que faça isso de forma sustentada no tempo, né? Nós apresentamos, eu digo nós porque eu tive assim a honra de ter como co-autor, autora, no caso dessa proposta, a professora Maria da Conceição Tavares, né? Ela foi, né, à comissão do trabalho da Câmara dos Deputados, né, apresentar essa proposta, né? Era uma proposta um pouquinho mais complicada do que acabou sendo aprovada, eu até gostei da que foi aprovada, porque é mais simples na época, né? Era uma proposta que dividia, né, a reposição, né, mais a incorporação do crescimento do PIB per capita e mais uma parcela, né, que seria de valorização no sentido, como o Maurício Soares nos ensinava no Diese, quer dizer, incorporar a produtividade não é suficiente para você redistribuir a renda, precisa ser superior à produtividade, né? Ele dizia isso, eu me lembro que demonstrava matematicamente essa tese, né? Então, é isso, eu acho importante esses dois pontos. O ponto, primeiro, os segmentos da população que são beneficiados pelo aumento do salário mínimo, e segundo, né, o fato de você ter uma política de longo prazo, né, em que há um acerto social, né, não vou chamar de pacto, mas é um acordo, né, de concretizar esse aumento do salário mínimo, né? O trabalho do Diese é um trabalho muito importante, eu não posso aqui deixar de lembrar, Fausto, né, que o Barelli, né, que virou nome de praça, né, nós vamos inaugurar uma praça no Itaim Bibi, o nome do Walter Barelli, né? O Barelli fez parte, né, da assessoria na Constituinte de 88, né? E lá estava justamente para discutir, entre outras coisas, a questão do salário mínimo, que era um tema importante, né? Eu vejo o Carlindo aqui, não sei se ele ainda está, estou vendo o nome dele ali, né? Mas o Carlindo chegou aí em reuniões no Congresso Constituinte, né, tratar desses temas. Ele relatou num dos grupos nossos essa história, né, de debate, e os sindicalistas ainda tinham na cabeça essa ideia de fazer o aumento abrupto, né? E falei, não, nós precisamos aumentar para o valor do salário mínimo necessário do Diese, né, que está bem acima do que seria possível neste momento fazer, né? Mas ao longo do tempo, como meta, como objetivo de longo prazo, né, é uma coisa viável, e se mostrou viável e é muito importante, né? Isso já lá em 88 já estava em debate, né? Eu me lembro mesmo de ter participado já em 83 de debate sobre salário mínimo, em que a tese de fazer isso de forma gradual, né, era colocada, tinha dificuldade de absorção da ideia no movimento sindical, porque o movimento sindical queria o aumento abrupto, né? Demorou muito. Foi importante a entrada das centrais, né? As centrais, como é que se diz, incorporaram a questão do salário mínimo de forma muito mais forte que os sindicatos, porque os sindicatos estavam olhando mais para o piso, não é? Você sabe disso, quer dizer, estava olhando para o piso estava acima do salário mínimo. Então, isso não era um tema principal dos sindicatos, não é?
talvez do Sindicato dos Economistas, né, Pedro? Mas por, por uma questão programática. Mas quem, de fato, incorporou isso, né, esse debate, foram as centrais, né, porque estavam tratando de temas horizontais para dentro da sociedade como um todo, não a coisa só corporativa. Né? Foi um grande avanço, né, as centrais terem entrado nesse debate, como entrou no debate do salário mínimo, debate da política industrial, como você conhece bem, sobre a esse jornada. né? Tudo isso da política tributária, etc. Quer dizer, muito importante isso de você ter um espaço político de, de negociação, né? Que veja a sociedade como um todo e não apenas interesses corporativos específicos que são muito importantes no seu espaço, né? Do sindicato. Né? Mas quando você está tratando do país como um todo, né? O sindicato às vezes tem dificuldade de lidar. Né? Então, acho que o fato de ter as centrais terem sido criadas e terem conseguido, né, participar de toda essa discussão foi muito importante. Né? O Arthur Henrique, que você estava falando, ele escreveu um livro sobre essa história aí, do salário mínimo lá, das jornadas de trabalho, etc., né? E do salário mínimo. Né? Tudo isso está documentado, né? E o Diese ali acompanhando o tempo todo. Né? Agora é você que está aí com a equipe, né? Fazendo essa conversa, né? E tenho certeza que os outros participantes aqui conhecem bem o Diese, conhecem bem o papel do Diese, não só esse papel da assessoria ao sindicato diretamente, mas também no debate nacional mais amplo, né? A começar lá essa discussão lá na Constituinte de 88 e até antes, né? Isso já vinha de muito tempo, né? Eu participei também, por exemplo, o Barelli nos levou, né? a, e, com, e com autorização do movimento sindical para discutir a política de informática. Né? Isso ainda lá nos governos militares, quer dizer, o movimento sindical, né, que o pessoal diz que é tão, né, descolado dessas conversações, não, autorizou o Diese a ir ajudar a construir a política de informática. Né? Estavam lá, por exemplo, nada mais nada menos do que o Luciano Coutinho, que veio a ser o presidente do BNDES 20 anos depois, né? Participava desses debates, o Mindlin Filho, não o pai, mas o Mindlin Filho participava, etc. Isso era uma coisa que tinha empresários, trabalhadores, intelectuais debatendo, né? Já a questão da mudança tecnológica para a terceira revolução industrial. Por exemplo, essas coisas todas é preciso que se conheça, né? Que o movimento sindical não foi nada sectário, viu? Nesse período ele participou, entrou ou autorizou os seus intelectuais ou as suas instituições a ir lá e debater e ajudar na criação de várias das políticas, né? Ô, Prado, deixa eu só, acho que o Pedro levantou, mas deixa eu só fazer um registro histórico que para mim é muito significativo. E você lembrou da professora Maria Conceição, mas a origem dessa discussão dentro da Central Única dos Trabalhadores, com o então Marinho, né, Luiz Marinho, que era o então presidente da CUT, e depois foi colocado como ministro do Trabalho, ela foi pensada originalmente dentro da CUT, na subseção do Diese da CUT Nacional, pelo Jefferson José da Conceição. Né? O Sim, Jefferson José da Conceição é economista, aluno da Conceição Tavares, né? Tinha sido aluno, foi aluno da Conceição Tavares, tinha trabalhado muito tempo nos metalúrgicos do ABC e foi com o Marinho para a CUT. E a discussão que o Marinho tinha era, afinal de contas, como é que a central avançaria
para outras bases que não eram as bases já representadas pelo sindicato, como você falou. E o Jefferson traz essa discussão da Conceição Tavares para o Marinho naquele período. Isso foi muito importante, porque, do ponto de vista do registro, né, eu faço questão de registrar isso, porque, como a gente acompanhou isso muito de perto, né, eu sempre gosto de homenagear o Jefferson, porque o Jefferson foi fundamental nessa construção, desta ideia de que o salário mínimo deveria ser um impulsionador do desenvolvimento econômico, mas também da melhoria da distribuição de renda no Brasil. E eu fico muito feliz de falar um pouquinho sobre a proposta da Conceição Tavares, Prado, porque a gente se utilizou, de certo modo, desta ideia para, nesta negociação agora, propor para o governo, e a gente vai fazer esse debate no Congresso, né, a partir do projeto de lei de valorização do salário mínimo, que a gente estabeleça um piso para o PIB, né, um piso para o aumento real. Ou seja, não basta só discutir o aumento da economia e da produtividade, nós temos que ter elementos que garantam esse crescimento. E nós propusemos para o governo que a gente pegasse a média do crescimento econômico, desde o Plano Real até agora, que dá uma média de cerca de 2,4%, e que a gente definisse que o aumento real tivesse um piso, é a valorização do PIB, mas toda vez que ele fosse abaixo de 2,4%, que você garantisse o aumento de 2,4% como aumento real do salário mínimo. Por quê? Porque nós queremos dois movimentos: garantir que esse crescimento vá acontecendo, e importante que a gente comprometa o país, comprometa o Banco Central, comprometa o Ministério da Fazenda com a busca de uma meta de crescimento econômico. Não basta nós só perseguirmos a meta de inflação, nós precisamos perseguir uma meta de crescimento econômico. Se o Brasil, nos próximos 30 anos, não for capaz de garantir uma média de aumento da sua economia, da média dos últimos 20 anos, 20 anos não, dos últimos quase 30 anos, na verdade, está muito ruim, né? Então, essa foi a nossa proposta, que ela ainda está de pé, que a gente apresentou para o governo e espera fazer esse debate no Congresso Nacional. Ótimo, acho que isso é um ponto fundamental. Presidente? O Pedro está com a mão levantada. Pedro está com a mãozinha lá. Pedro, Obrigado, Prado. o presidente sempre tem a prerrogativa de entrar no debate. Na verdade, se a gente fizesse presencial, eu tenho um sininho para fazer os outros pararem de falar, entendeu? Mas eu não tenho aqui, entendeu? Deixa para lá. Brincadeira. Gente, um dos meus 12 livros que eu já comecei e não terminei trata de um assunto que tem tudo a ver com o salário mínimo. Na verdade, é a história da previdência social no Brasil, porque se a gente pegar hoje, o grande problema para não ter salário mínimo maior é a previdência, é os gastos com a previdência, que tem uma razão, não estou falando que tem certeza, mas eu vou dizer. O peso está na conta pública da Previdência hoje, que não é só ela, porque paga-se muitos juros, etc, etc. Mas a origem é antiga. Os primeiros fundos de pensão geridos por trabalhadores, em conjunto com empresários e com o governo participando, são de 1936. O fundo mais antigo chamava-se IAPI, para quem é mais novo aqui, Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Industriários. Você ainda vê esse nome IAPI em alguns conjuntos habitacionais por aí. E a proposta era arrecadar dos trabalhadores das empresas e do governo, 1/3 de cada um, para formar um fundo para poder pagar a aposentadoria, mas ao mesmo tempo financiar a habitação. E isso funcionou perfeitamente até a ditadura militar, até o golpe de 64. Havia, na verdade, 2 dos 7 fundos existentes que estavam com problemas de gestão. Só que o governo, há anos, não contribuía com o seu terço. Então, foi a primeira vez que o devedor incorporou os credores para ficar com ele, governo, uma gestão que é péssima desde 64. Então, o que acontece? Eu estava fazendo uma proposta para o GT, que era a central em que a gente era filiado, sindicato, né? Acho que ainda é filiado, justamente para tentar retomar, onde fosse possível, o controle da Previdência para quem vai se beneficiar da Previdência.
deixou-se esse controle da Previdência para o governo, e pode ser qualquer governo, porque o governo vai herdando dos anteriores, não consegue sair do lugar. Não se fiscaliza quem recolhe, e aí eu estou falando das empresas, quem recolhe, o governo não dá o seu terço, não tem cofre para cobrir as aposentadorias. A aposentadoria, as pessoas estão demorando mais para morrer, né? Então tem que ter mais aposentadoria, maior tempo. E tudo isso foi levado para lá, porque a iniciativa privada em si, pelo menos daqueles que são registrados, ela suporta um salário mínimo maior, tranquilamente. Pode chegar nesse nível do Diese tranquilamente. Não estou falando dos informais. Informais é uma outra coisa, tal. Mas a iniciativa privada consegue. O que não consegue? É esses 30 milhões de aposentados que nós temos no Brasil e o governo federal não tem como pagar porque ele paga muito juros. Isso é uma outra questão também. Paga muito juros sobre a dívida. Isso é outra questão. E vai aumentar, e vai pagar mais ainda com a taxa Selic indexando boa parte da dívida e a taxa Selic nesse patamar que o Banco Central está deixando, né? Então, eu acho que as coisas têm que ser analisadas de diversas formas. Uma forma assim, por que o salário mínimo não é maior? Ele não é maior, se você for fazer as contas, não é tão falso, é porque o cofre da Previdência não consegue pagar um valor maior, porque a economia privada consegue. Então, no trabalho de recuperação do salário mínimo, acho que a gente deveria discutir as duas coisas. Como é a gestão da Previdência, a gestão desses fundos que, no final das contas, sustentam muitas pessoas, dão consumo, as cidades inteiras que dependem dos aposentados, nós já sabemos. Toda a economia da cidade está em volta dos aposentados. Portanto, se não houver aposentados ganhando mais ou menos bem, vai ter problema. Então, acho que é uma análise integrada que nós temos que fazer. Dá para ser um salário mínimo maior, mas precisa analisar tudo, todos os aspectos. É só isso que eu queria falar. Mas gostei da exposição, dos debates até agora. Muito obrigado. O Carlos, podemos deixar o Carlos falar? Claro, vamos lá. Carlinhos, boa noite, bem-vindo. Esse é Carlão, Denise. Esse é o Denise, eu fiquei Carlão. na dúvida se é o Esse é o Carlinhos Carlinhos. Júnior ou se sou eu. É Carlinhos, você mesmo. Muito pouco bem. diferente, assim, você olhando para ele, você nota a diferença. Carlos Poxa Cordeiro. vida, ó, vai ficar bom, Pedro. Obrigado, Denise. Essa é a confusão aqui na comunidade, na área Carlinhos, né? No movimento fica Carlão, Alguém aí no falou Carlinhos, né? Eu escutei algum Carlinhos ou não? Saiu algum Carlinhos aqui no chat, em algum lugar. saiu Carlindo, que é Ah, essa grande eu, figura que está aí também nos assistindo. É quase igual, acho que foi isso. Mas boa noite para todo mundo. Prazer muito grande ver aqui esse debate de um tema tão importante que tem reflexo na vida das pessoas e ver nesse debate, né, o Prado conduzindo com a história que ele tem no Diese, ver o Fausto, que eu tive o prazer de estar com ele agora discutindo aqui na periferia o impacto da reforma tributária na vida dos mais pobres aqui, há 15 dias atrás, né? Então, prazer muito grande reencontrá-lo aqui, ver o Carlindo, a Bárbara, viu, Pedro? A Bárbara, essa garota que está aí, essa jovenzinha, ela foi aí nossa assessora na mesa da Febraban, que discutiu aí por 10 anos, nos assessorou pelo Diese as negociações entre bancos e bancários, né? E estou dizendo isso para valorizar o Diese, né? Essa importância aí nessa história de vida do Diese, de discutir o salário mínimo, dizer o quanto foi importante, por exemplo, para a nossa categoria bancária, você ter a discussão, inclusive, do porquê do salário mínimo, né? De dar para o trabalhador a sua dignidade, a dignidade da pessoa humana, né? Ou seja, o salário mínimo do Diese, a gente sempre usou como argumento na mesa da Fenaban que deveria ser o suficiente para sustentar uma família com 4 membros, né? Aí, teoricamente, né, hoje precisa ser mais cuidadoso com isso, né, mas com pai e mãe e pelo menos 2 filhos, né? Então, era essa a ideia. E a gente vai fazer aqui um debate, né, no nosso... A gente tem aqui um observatório social que discute políticas públicas aqui na periferia, na região noroeste de São Paulo, e eu estou montando uma apresentação aqui, Fausto, estou vendo os dados, o dado é da Rede Nossa São Paulo, o Itaim Bibi tem um salário médio de R$ 7.000,
E a Brasilândia, que tem 300 mil habitantes, o tamanho de uma Jundiaí, tem um salário mínimo aqui, isso pela RAIS, de R$ 1.693. Assim, o quanto é importante esta valorização da política do salário mínimo do governo Lula e Dilma, né, tendo reflexo tanto na categoria dos bancários, que é uma das mais organizadas, mas tendo impacto na vida dos mais pobres aqui na periferia. Porque se não tivesse tido, né, essa ajuda do Diese e essa política do governo Lula e Dilma de valorizar o salário mínimo, com certeza a nossa população aqui na Brasilândia, que é a mais pobre, não estaria recebendo aqui R$ 1.693. É impressionante essa amplitude, né? São 96 distritos em São Paulo, para quem não é de São Paulo, né? O Itaí Bibi é o segundo, o primeiro é São Domingos, e a Brasilândia é o último, né? Então, queria aqui parabenizar essa visão classista que é do Diese, já que é ligado aos sindicatos, mas que na sua discussão traz dignidade aqui às pessoas na periferia. Obrigado, gente. Carlão, deixa eu só um comentário. Eu, Fausto, Fala. queria só agregar um ponto aqui ao que o Carlos colocou, né? Eu me lembro que nos anos 80, né, existia era muito comum ouvir gente dizendo assim: ah, mas se o salário mínimo não fosse suficiente, como é que as pessoas sobrevivem? Né? E eu me lembro que saiu na época, né, e depois a ditadura escondeu rapidinho, né, porque nós usamos a informação, a expectativa de vida por, por faixa de salário mínimo. Né? E aí você vê claramente, né, que tinha uma diferença de 15 anos de expectativa de vida entre um trabalhador que ganhava um salário mínimo e outro que ganhava 3. Não era que ganhava 10, não. Ganhava 3. Né? Isso é muito importante. O Carlos trouxe esse tema, né, porque a pesquisa que nós vimos aí sobre a cidade de São Paulo, a desigualdade dentro da cidade de São Paulo, traz essas informações também, né, da diferença, né, de expectativa de vida nas diferentes regiões de São Paulo e que está associado diretamente, né, à renda, né, diretamente ao acesso, né, ao bem-estar, vamos colocar dessa forma. Né? Então, esse é um tema realmente bastante importante, a redução dessas desigualdades. Né? Veja, não é só a desigualdade regional, nós temos desigualdades dentro da cidade de São Paulo significativas, né? Que afetam, inclusive, a expectativa de vida nas diferentes regiões da cidade de São Paulo. Desculpa, Fausto, eu te Não, interrompi. imagina, não, pelo contrário, assim, eu tive o enorme prazer de participar do evento ali na Brasilândia, que, na verdade, foi onde uma das regiões que eu comecei a minha militância na economia solidária, né, Carlão? E, de alguma forma, ali, tivemos agora, inclusive, uma atividade recente de homenagem, né, ao professor Paul Singh, que, de alguma forma, impulsionou o debate da economia solidária, mas também trazer esse debate de como a gente pensa a renda, né, tem a ver um pouco com o nosso debate, que eu acho que a gente precisa dar o passo. Né? Acho que nós estamos caminhando aqui daqui a pouco para o final da nossa live, né, Pedro? Mas era importante a gente aproveitar esse espaço para colocar alguns debates que para nós é bastante relevante. E lembrar também muitos dos debates que a gente fez nessa época, viu, Carlos? Viu, Carlão? Com o Dom Angélico, né? Aqui também eu rendo a minha homenagem ao Dom Angélico, ali bispo da região episcopal brasileira durante muito tempo, e que foi um desses que mobilizou muita gente, muita juventude na época. Eu era jovem, né? Há cerca de 25 anos atrás, para fazer essas discussões. E uma das questões que nos coloca, essa pergunta que o Prado fez, nos foi feito muitas vezes na discussão agora recente na pandemia do auxílio emergencial. E para nós, o Diese, é muito importante que nós conseguimos pautar o debate dentro do Congresso Nacional, no meio do governo Bolsonaro, no meio da pandemia, que o auxílio emergencial deveria ser pelo menos o valor da cesta básica do Diese. Eu quero reafirmar isso, porque essa é a origem dos R$ 600, daquele debate.
porque então presidente Bolsonaro propôs para o Congresso Nacional antecipar o 13º dos aposentados, vamos lembrar disso. Depois aparece no Congresso Nacional a proposta de R$ 200 de auxílio emergencial, e na disputa lá dentro, a cesta básica do Diese se colocou como referência e nós tivemos um auxílio emergencial de R$ 600. Por que os R$ 600 é importante agora, né? Porque esse foi o novo patamar do Bolsa Família. Hoje nós estamos falando de um Bolsa Família que é cerca aí em volta de um pouco menos que meio salário mínimo, mas ainda agregado ali com agora, né, com os dependentes, que pode chegar a cerca de R$ 900. E por que eu estou chamando a atenção disso? Porque nós precisamos trazer um debate aqui para nós, eu acho que esse é um espaço importante para a gente propor coisas novas, que é um debate da renda familiar. Quando a gente fez, inclusive na escola do Diese, a gente teve vários alunos que pesquisaram. Uma das perguntas que o Prado acabou de fazer: como é que as pessoas sobrevivem? Se elas ganham muito pouco, bem, elas sobrevivem porque não existe de fato uma renda individual. As pessoas compartilham. E essas rendas, elas vêm de múltiplas fontes. Você tem uma renda direta do salário mínimo, em especial nas periferias, de quem consegue o emprego formal. Você tem rendas do trabalho informal. Você tem auxílios como Bolsa Família. Você tem aposentadorias que compõem essa renda. E você tem uma renda que é muito pouco tratada, que nós conhecemos como renda não monetária. Se a gente fez recentemente o levantamento, a partir, né, dos dados do IBGE, é muito interessante que para as famílias que ganham até 2 salários mínimos, a chamada renda não monetária significa 1/3 da renda. E se a gente monetizar essa renda não monetária, nós estamos falando de cerca de R$ 1 trilhão que rodam sem juros, né, sem monetarização. Isso é um dado para a gente olhar um pouco, para a gente avançar o debate da renda para outras discussões que muitas vezes, quando a gente fica só sobre a renda individualizada, ela não corresponde e não explica muitos dos nossos dilemas, né? E é claro que cada composição familiar é uma, cada composição territorial é outra. É claro que a periferia de São Paulo é diferente do interior da Bahia, mas de alguma forma a gente precisa melhor compreender como é que as famílias, de alguma forma, compõem a sua renda, né? E como, em especial, nós estamos fazendo uma discussão recentemente, viu, Prado, aqui no Diese, a partir, né, nós vamos retornar com o ICV. Na verdade, nós já retornamos o ICV, nós já estamos fazendo a pesquisa dos preços, mas nós não publicamos ainda, porque nós queremos retomar alguns debates, como, por exemplo, o impacto na vida real das pessoas, inclusive no poder de compra das pessoas, por exemplo, de políticas como farmácia popular. Porque quando você vai para as populações mais velhas, inclusive, né, e nós estamos numa sociedade que envelhece, o custo do medicamento é uma composição importante da bolsa, né, da cesta de produtos que ele precisa comprar. Então, algumas políticas públicas impactam diretamente a renda das pessoas, só que não impactam de maneira monetária, mas impactam porque recursos sobram para ele poder comprar outros itens que ele precisa. Então, de alguma forma, eu acredito que a gente precisa, inclusive para a gente avançar no debate, agora, avançar para um debate de composição de renda familiar, nas suas multiplicidades. E aí, Carlão, a economia solidária me ensinou uma coisa muito importante, né? Quando você vai para as periferias, as estratégias de composição da renda, elas não são subsidiárias ou não são complementares, elas, na verdade, fazem parte de uma unidade de renda, né? Então, era muito comum a economia solidária compor essa cesta de renda que vai melhorar a vida das pessoas. Acho que esse é um debate que a gente pode fazer aí mais para frente, viu, Pedro? Junto com essa discussão da Previdência que você propõe, a gente gostaria muito de propor um debate muito importante que a gente tem que fazer no Brasil sobre composição da renda e como a gente analisa esse processo de melhoria de vida das pessoas. Muito interessante, Fausto. Quem que está nos coordenando aqui? A Vai lá, Denise, Pedro. Você que é o presidente aí, coordena o nosso negócio aí. o sininho do presidente. Denise, eu acho que você está aí com a bola. Não, o Carlos quer falar mais alguma coisa? Tá com a mãozinha levantada? Então tá bom, vamos lá. Não, a gente realmente fica mais ou menos 1 hora aqui batendo esse papo, mas se alguém tiver alguma coisa para complementar, pode complementar, não tem problema. Se alguém aí, viu, gente, quiser levantar a mão, mandar alguma coisa no chat aí, por favor, fica à vontade que daqui a pouquinho a gente finaliza. Carlos, por favor. Não, então é rapidinho, é só como o Fausto fez menção aí a Dom Angélico Sândalo Bernardino. Eu tive o prazer, o privilégio de ir à casa dele no domingo
e disse a ele que o Fausto tinha mandado um abraço para ele. Então ele me encarregou, Fausto. Ele falou assim: meu irmão, diga para o Fausto que eu estou mandando um abraço de quebrar os ossos para ele. Então eu ia te falar isso no privado, mas já que se fez menção aqui ao vivo, tá dado o abraço aí de Dom Angélico nesse domingo para você, meu irmão. Coisa boa, Carlos. Nossa, Dom Angélico é uma figura tão amada por todos nós, né? Uma referência aí da luta das periferias. Vamos lembrar, né? Dom Angélico é que estava quando o presidente Lula foi preso injustamente, quando o presidente Lula foi solto injustamente, foi o Dom Angélico que estava ali na frente dos sindicatos metalúrgicos, fazendo a missa campal com todos nós ali, né? Mas não, Kleber? Ô, Fausto, só aproveitando, agradecer também, até já estou no horário da aula já, eu já estou correndo daqui para ir para a aula. Parabenizar o Diese, né? Acho que os melhores cursos que eu já fiz, a gente fala muito do Diese nessa referência no salário mínimo do Diese, a inflação, quando o Diese solta, divulga os dados e tudo mais, mas os cursos do Diese, para mim, desde o PCDA que eu fiz lá em meados de 2012, e agora eu sou aluno da escola do Diese, vários professores do Diese, economistas aí, parabenizar vocês aí, agradecer. Obrigadão. E homenagear aqui, né, Prado, também. Cadê aqui? Cadê? Aqui já sumiu, apareceu e sumiu aqui. Bem, tem bastante gente aqui, eu estou com 2 páginas aqui, eu fico às vezes meio perdido aqui. Bem, a gente tem o Carlindo está aqui, o Carlindo foi uma das pessoas que trabalhou muito no estudo. Celular tocando, desculpa, gente. Bem, enfim, acho que nós estamos caminhando aí para os finalmente. Bom, a gente só tem elogios aqui no chat. Alex, boa noite. Agradeço a todos sobre essa aula de política de valorização do salário mínimo. Bárbara, amigos, excelente debate. E aí ela foi para a aula. Eu estava procurando aqui o Ademir estava aqui, mas aí o Ademir desapareceu aqui dos quadradinhos. O Ademir foi uma das pessoas que estava no Diese nesse debate aí da valorização do salário mínimo, e estava junto ali na coordenação do livro, né, Prado, sobre a política de valorização do salário mínimo. Eu não achei mais o Ademir aqui, acho que deve ter saído. Ele passou, aí eu vi Ele ele passando. passou. Acho que deve ter saído. Tem a Lilian, que está aí também, a Solange está. A Solange está aqui, eu estou vendo aqui o nome. É que a gente vai se perdendo aqui nesse monte de quadradinho. A Rose é de antiga. Muito Bom, bem, gente. gente, então acho que é isso. Presidente, por favor, para a gente encerrar. O som. Está sem som, presidente. Obrigado a todos e a todas que estão aqui, especialmente ao Fausto, ao conselheiro Prado, que é o coordenador da Comissão de Políticas Públicas para a Redução da Desigualdade Social, aos demais conselheiros, Carlão, e agora tem o Carlinhos, que também está aqui, ó, Carlos Júnior, então os dois, essa dupla, vão cantar juntos, acho. Então, eu queria, nosso Carlinhos, nosso novo presidente do Sindicato dos Economistas no Estado de São Paulo, e que vai levar adiante essa tradição desde 1935 de muita participação do sindicato nas causas de interesse de grande parte da população. E eu queria agradecer porque é um debate muito fundamental para o Corecon, para o Sindecom, eu também entendo que seja, e vamos adiante trabalhar em conjunto. O que é positivo a gente valoriza. Temos o Fórum de Política de Responsabilidade Social, que é coordenado, e também de Economia Solidária, que é coordenado pelo conselheiro Carlos Cordeiro, Carlão, e temos outros exatamente para fazer a junção da nossa responsabilidade como profissionais, do nosso trabalho profissional e da nossa face de cidadãos, que são que devem ser úteis para a sociedade de um modo geral. É para isso que nos formamos, né? Muito obrigado. Muito bem, muito obrigado. Vou passar a palavra então aqui para o Fausto, já agradecendo, viu? Muito obrigada. Por favor, suas considerações finais. Bem,
Denise, Pedro, Prado, Carlão, e todos os conselheiros, enfim, todos que estão aqui com a gente. Primeiro, agradecer essa oportunidade, agradecer por poder falar de um tema tão relevante nesse espaço tão importante, que de alguma forma ele possa nos ajudar e nos mobilizar para novas lutas, né? Acho que nós estamos numa luta importante aí na construção de um Brasil melhor, mais justo, mais solidário. Eu acho que isso talvez seja a nossa grande pauta, em meio a tantas discussões, né? E esse é um espaço de economistas, é um espaço que a gente tem que esmiuçar questões tão complexas, né? Como o arcabouço fiscal, a reforma tributária, a fase 1, a fase 2, a fase 3, e tantas discussões que a gente faz aqui, mas que em espaços desses nos permite ampliar o debate, contar histórias, porque eu acho que é importante, porque é assim que a classe trabalhadora também registra suas lutas, ela conta a história para si. Então, para a gente foi um prazer enorme. E, Pedro, nós, pelo DIEESE, estamos sempre à disposição para parcerias, para estudos, para novas linhas. E a Escola DIEESE de Ciências do Trabalho está aqui também para construir pontes, para viabilizar um novo espaço de produção e sistematização do conhecimento, para que, de alguma forma, a gente possa fazer o embate, em especial um embate tão importante, então, um embate num momento em que as teorias aí estão em debate, estão sob contestação. Nós finalmente, vamos, de certo modo, estamos aí com a possibilidade de fazer um outro debate fora da égide neoliberal, né? Eu acho que isso ajuda bastante. A gente que começou a vida, né, da disputa, a minha vida dentro do DIEESE, no meio da onda neoliberal, nos ajuda muito a gente poder ter espaço para conseguir fazer outros debates e construir uma outra visão, e compreendendo a economia não simplesmente como uma recorrência, enfim, um resultado aí do mercado, mas a economia como uma disciplina, como uma área do conhecimento que é para melhorar a vida das pessoas em geral e do cidadão. Então, agradeço muito a possibilidade de estar aqui e, quiçá, a gente possa, em breve, aí, fazer outros eventos. Muito obrigada, Antônio. Obrigado, Denise. Quero agradecer ao Fausto por essa participação. Eu queria dizer o seguinte: o presidente Pedro solicitou aos conselheiros do Corecon, né, a sugestão de nomes e instituições para receber aí prêmios do COFECON, né? E eu sugeri, e eu gostaria de ter o apoio dos colegas conselheiros, eu sugeri que o destaque econômico no quesito academia, né, fosse a Escola de Ciências do Trabalho do DIEESE, né? É uma escola, como a Bárbara nos contou, né, já está na 10ª turma, né? Tem um papel muito relevante do ponto de vista de formação de quadros, né, para a sociedade em geral. Então, eu queria que, em primeiro lugar, vocês viram a qualidade técnica da participação do Fausto. O Fausto fez jus à tradição técnica do DIEESE aqui. Parabéns, Fausto, eu gostei muito da sua participação, né? E eu acho que isso é bastante evidente, né, da qualidade com que o DIEESE é conduzido, né, e também da qualidade da sua escola de ciências do trabalho. Então, eu peço aqui que os conselheiros considerem, né, essa proposta aí de homenagear o DIEESE através da sua escola de ciências do trabalho como destaque econômico no quesito academia. Obrigado a todos, obrigado, Pedro, Denise, Carlos, Carlinhos, parabéns, Carlinhos, pela eleição no sindicato, né? Tenho certeza que você vai estar aí apoiando o DIEESE também, né? Como o Pedro já teve a oportunidade de apoiar na sua época, né? Eu quero agradecer a participação de todos, eu acho que tivemos uma boa participação, né, Denise? E acho que esse Sim. debate merece repercutir durante algum tempo, né? Inclusive, repetindo mais uma vez, eu gostei muito da qualidade técnica das intervenções
do Fausto, né? Eu acho que isso vai ajudar muito os economistas que nos assistem, as economistas, né, a acompanharem esse debate sobre o salário mínimo, né? O ponto do Pedro é fundamental, temos que olhar essa questão da previdência, né? Esse é um ponto sempre a debater, né? Mas o Fausto esclareceu bastante, né? Talvez num outro debate ele possa nos ajudar a entender o tema da previdência também em relação ao salário mínimo. Então, obrigado a todos, a participação de todos e todas. Bom, boa noite, muito obrigado. Presidente, pode Desculpa, falar. Denise, estou atrapalhando o protocolo. Eu coloquei agora a figura da notícia da inauguração da Praça Walter Barelli no sábado próximo às 15 horas, está no chat. Eu pretendo estar presente, Ah, né? que ótimo, muito bom. Eu acho que ele vale a pena. Ele foi diretor do Diese, diretor técnico do Diese por tantos anos, antes do Sérgio Mendonça, que também é nosso conselheiro, né? Eu acho que vale a pena a gente prestigiar isso junto à família também. Ótimo. Muito bem, muito obrigada a todos. Eu queria lembrar que esse vídeo fica gravado na TV Economista, então a gente pode compartilhar com quem não pôde estar aqui essa noite, tá bom? Muito obrigada, Fausto. Obrigada por tudo, Antônio, mais uma vez. Boa noite a todos. Obrigada por todo mundo que ficou aqui com a gente e até a próxima.